Castigo pela transgressão. Olá, espero que você esteja bem. Nós estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo do livro de Números. Hoje, Números, capítulo 15. Mas antes é necessário que eu faça alguns pedidos. E o primeiro pedido é para que você não apenas curta, mas compartilhe esse estudo com outras pessoas, para que outras pessoas venham ser abençoadas. Outro pedido é para que você nos siga nas redes sociais, porque através das redes sociais da igreja você terá acesso à agenda da semana. E nela você poderá verificar os dias, horários e temas dos estudos que nós disponibilizamos. Portanto, venha participar, porque certamente você vai adquirir mais conhecimento da palavra do Senhor. E outro pedido é para que você leia todo o capítulo, no caso hoje, o capítulo 15. Depois desses pedidos, eu quero ler aqui com vocês hoje, do versículo 30 até o versículo 36, que diz: Mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, seja natural da terra, seja estrangeiro, residente, insulta o Senhor e será eliminado do meio do seu povo. Por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os mandamentos, terá que ser eliminado, sua culpa estará sobre ele. Certo dia, quando os israelitas estavam no deserto, encontraram um homem recolhendo lenha no dia de sábado. Aquele que o encontraram recolhendo lenha, levaram-no a Moisés, a Arão e a toda a comunidade, que o prenderam porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. Então o Senhor disse a Moisés: O homem terá que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Assim, toda a comunidade o levou para fora do acampamento e o apedrejou até a morte, conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Portanto, o que nós percebemos aqui nesse capítulo 15, como falamos, é necessário que você leia todo o capítulo. Você vai perceber que ao longo do capítulo 15 que essa é a única história que está sendo contada, porque ele vai voltar a falar a respeito aqui então dos sacrifícios. Então, eram necessários ofertas, sacrifícios, quando o povo entrasse na terra, como queria fazer. Ele vai tratar então a respeito também dos pecados involuntários. Depois desse relato que nós fizemos aqui, ele vai falar a respeito das borlas das roupas, e tudo vai apontar para cumprir mandamentos. Por isso que hoje fizemos questão aqui de ler aqui o versículo 30 e o 31 que antecede essa história. Por quê? Porque está falando a respeito da quebra dos mandamentos. Então, se na história de ontem nós vimos ali a consequência do povo ter murmurado ao Senhor, porque eles estavam às portas da promessa do Senhor, para que a promessa do Senhor se cumprisse, aquilo que o Senhor já tinha prometido para Abraão, Isaac, Jacó. Então agora eles estavam às portas, mas murmuraram e preferiram voltar para o Egito e tiveram a atitude de quem quer voltar para o Egito, e por isso colheram as consequências, porque depois se arrependeram, tentaram entrar na terra prometida. Mas como termina aí o capítulo 14, vai falar então que nessa tentativa eles foram derrotados. Então, agora o autor aqui do livro de Números vai lembrar a respeito então da postura que o povo tem que ter. Então, com relação aí às ofertas, com relação aí aos pecados, como falamos, né? Então ele vai apontar sempre aí para o cuidado que esse povo tem que ter com relação à quebra dos mandamentos. Por quê? Porque quando nós observamos essa história que nós lemos aqui, a gente vai perceber que eles quebraram aqui o que esse homem aqui, né, que foi apanhado, porque não fala se ele era israelita ou se ele era um estrangeiro. Então apenas diz no versículo 32 que certo dia, então a gente não sabe exatamente quanto tempo depois
do capítulo 14, né? Ali da atitude ali onde que eles foram ali os espias até a terra prometida, ficaram 40 dias, espiaram, voltaram, fizeram então, ali apresentaram ali o seu relato a toda a comunidade. Aí agora a comunidade então, né, não se arrependeu, né? Eles então, o Senhor nos trouxe aqui para morrer, então quiseram voltar para o Egito. A gente não sabe quanto tempo depois disso aconteceu esse fato aqui, por isso fala que certo dia. Então, quando os israelitas estavam no deserto, então a gente já sabia aqui então que eles ainda estavam aqui no deserto, encontraram um homem, e fala que é um homem, não fala se é israelita, não fala se é estrangeiro, mas a intenção é mostrar que esse homem então, ele está quebrando aqui um mandamento, e algo que é necessário a gente abordar aqui é que quando há essa quebra da aliança, isso representa, nos faz lembrar, a aliança nos faz lembrar muito a respeito de um casamento, afinal de contas, o Senhor havia escolhido um povo, falou que ele era o Senhor desse povo, então faz aliança com esse povo, trata esse povo como se fosse então um casamento entre Deus e o povo. E aí tem o sinal dessa aliança e tem o cumprimento agora dessa promessa que esse povo optou em não tomar posse da promessa ali que o Senhor havia dado. E aí então, quando se quebra um mandamento, porque agora, como falamos, todo capítulo 15 vai tratar aqui especificamente a respeito de valorizar aí essa aliança, valorizar esses mandamentos. Portanto, a quebra da aliança é como rejeitar a Deus. É como se eles pegassem uma aliança e jogassem essa aliança fora. Eles estão desfazendo dessa aliança que foi proposta pelo Senhor. E algo que a gente percebe, portanto, é que esse comportamento ele é feito de forma deliberada. Se nós voltarmos ali para Êxodo capítulo 35, e por que nós estamos voltando em Êxodo 35? Eu quero ler 3 versículos ali, do versículo 1 ao 3. Porque ali vai tratar a respeito da quebra do sábado. Então, diz assim o texto, Êxodo capítulo 35, a partir do versículo 1. Moisés reuniu toda a congregação, aliás, toda a comunidade de Israel, e lhes disse: Essas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas no 7º dia lhe será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Todo aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Nem sequer acendam fogo em nenhuma de suas casas no dia de sábado. Portanto, o Senhor está falando com relação às pessoas quebrarem o sábado. E aqui agora a gente vê então esse caso de um homem quebrando no sábado e qual que é a consequência. Mas perceba que o texto aqui, voltando então para Números capítulo 35, vai falar a partir do versículo 34 que eles prenderam esse homem porque não sabiam o que deveria ser feito com ele. E a gente acabou de ler ali Êxodo capítulo 35, falando que esse homem tem que ser morto. Então agora vem essa confirmação da parte do Senhor. Esse homem tem que ser executado. Toda a comunidade o apedrejará fora do acampamento. Então vem mais orientações aqui do que deve ser feito com relação a esse homem. Então nós vimos que Deus tem uma promessa para esse povo, e quando eles chegam às portas de tomar posse dessa promessa, esse povo olha para as dificuldades e não para as promessas do Senhor, e por isso tem a intenção de voltar para o Egito
ao invés de tomar posse da promessa de Deus, porque ao invés de olharem para as bênçãos e para tudo aquilo que o Senhor havia prometido, olham para as dificuldades. E aí agora isso vai mudar o comportamento. E o Senhor faz então, vindo essa história aqui posterior, né, que a gente leu desse homem colhendo lenha no sábado, a gente percebe que o que é tratado aqui nos versículos que antecedem aqui essa história, que é o versículo 30 e 31, fala: mas todo aquele que pecar com atitude desafiadora, que foi isso que esse homem fez, seja natural da terra, seja estrangeiro residente, insulta o Senhor e será eliminado do meio do seu povo, por ter desprezado a palavra do Senhor e quebrado os seus mandamentos. Portanto, a gente não pode desprezar as palavras do Senhor. Nós não podemos quebrar os mandamentos. O Senhor, ele nos chamou, o Senhor tem promessas para as nossas vidas, mas nós precisamos permanecer fiéis ao Senhor. Portanto, quando nós olhamos para os mandamentos, como já falamos, né, no estudo de Êxodo, quando a gente olha para os mandamentos, a gente descobre que a gente não consegue cumprir os mandamentos. E então, ao primeiro olhar, quem de nós nunca quebrou um desses 10 mandamentos? Qual de nós nunca quebrou esse mandamento do sábado? Por quê? Porque nós não dedicamos esse dia ao Senhor, porque nós optamos em trabalhar, e quando o homem, aqui no caso, né, de números, ele vai trabalhar num sábado, significa que ele não confia que o Senhor vai prover as necessidades dele. Quando a gente deixa de descansar uma vez por semana, significa que a gente precisa trabalhar. Então o Senhor não vai suprir nossas necessidades, a gente tem que correr atrás, a gente tem que fazer. É isso que a gente transmite às vezes para o Senhor. Por quê? Porque significa que nós verdadeiramente não confiamos nele. Por qual motivo nós não tiramos um dia para descansar? Por qual motivo nós não confiamos no Senhor verdadeiramente? Porque o Senhor tem demonstrado que Ele tem cuidado de nós. O que nós precisamos entender nesse estudo de hoje é que o Senhor zela pela palavra dele. Então, quando nós olhamos, né, e falamos lá atrás, quando estudamos os mandamentos, os 10 mandamentos, nós falamos que um primeiro olhar para os mandamentos nos condena. Por quê? Porque nós não conseguimos cumprir mandamento. Mas quando nós olhamos para a cruz, e aí é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, ele morre ali na cruz do Calvário no nosso lugar, porque nós não cumprimos os mandamentos e talvez de forma deliberada. E aí, olhando para o Senhor morrendo na cruz, reconhecemos que nele veio a punição que deveria recair sobre nós e caiu sobre ele. Então, a gente olha com esse olhar de gratidão ao Senhor por ele ter dado a vida dele, porque ele fala: ninguém toma minha vida, eu é que a dou. Então a gente percebe que ele deu voluntariamente a vida dele em nosso lugar, aí em nosso favor. Então nós olhamos para o Senhor e perguntamos: Senhor, como que a gente pode demonstrar gratidão ao Senhor pelo que o Senhor fez por nós aí nessa cruz? Ele fala: aponta novamente para os mandamentos, cumpre os mandamentos. Portanto, um segundo olhar para os mandamentos nos santifica. Lembre-se, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Como você tem se relacionado com os mandamentos? Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, Jesus fala: aquele que conhece os meus mandamentos e os pratica, esse é o que me ama. E nós temos amado o Senhor, temos demonstrado através de atitudes que amamos verdadeiramente o Senhor. Você conhece os mandamentos? Porque não tem como você cumprir mandamentos sem conhecer. Você tem buscado conhecer os mandamentos e tem pedido ajuda ao Senhor para colocá-los em prática? Porque no capítulo 15 do Evangelho de João, lá no versículo 5, no final do versículo 5, Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Então,
Nós temos nos relacionado verdadeiramente com o Senhor, temos procurado cumprir a vontade dele, temos conhecido os mandamentos. Quanto você tem gastado em conhecer? Você conhece os mandamentos e procura cumprir os mandamentos? Pense nisso e que o Senhor te abençoe.